Walter Elias Disney nasceu em 5 de dezembro de 1901 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Ele era o quarto de 5 filhos de Elias Disney e Flora Cole Disney. Quando Walt ainda era pequeno, sua família se mudou para uma fazenda em Marceline, em Missouri. Foi lá, em meio ao cenário rural, que ele teve os primeiros contatos com a arte e a criatividade. Walt passava horas desenhando animais e cenários da fazenda, o que chamava a atenção dos seus vizinhos, que muitas vezes até compravam os seus desenhos. A vida na fazenda também ajudou a moldar sua perspectiva otimista. Marceline foi uma inspiração para a criação de diversos cenários das suas animações e para a ideia da Main Street USA, que é a rua principal da Disneylândia. Mas como toda história, a infância de Walt também teve seus desafios. Seu pai Elias era muito severo e a família enfrentava dificuldades financeiras constantes. Mesmo assim, esses primeiros anos em Marceline plantaram as sementes da imaginação e da resiliência que definiriam a vida de Walt. Durante a adolescência, a família Disney se mudou para Kansas City. Foi lá que Walt começou a frequentar aulas de arte no Kansas City Art Institute, onde refinou suas habilidades de desenho. Ele também trabalhou fazendo entrega de jornal e mais tarde conseguiu um emprego em uma agência de publicidade local, onde começou a criar pequenas animações para comerciais. Esse foi o ponto de partida para sua paixão pela animação e pela ideia de contar histórias através de imagens em movimento. A partir daqui, a história de Walt começa a ganhar forma. Mas antes de criar Mickey Mouse ou construir a Disneylândia, ele enfrentou desafios que testaram sua resiliência ao limite. Em 1922, com apenas 21 anos, Walt fundou seu primeiro estúdio de animação, o Lowell Grand Studio, em Kansas City. A ideia era criar curtas animados baseados em contos de fadas clássicos, mas com um toque moderno e divertido. O estúdio logo se tornou um pequeno ponto de referência na cidade. Walt contratou outros jovens animadores talentosos, incluindo Ub Yerkes, que mais tarde se tornaria um de seus maiores colaboradores. Entre os trabalhos mais notáveis estava Alice's Wonderland, um curta que misturava live action e animação, algo muito inovador para a época. No entanto, problemas financeiros começaram a surgir. O Lowell Grand Studio enfrentava dificuldades para distribuir seus filmes e em 1923 faliu, deixando Walt sem dinheiro e sem teto. Para você ter uma ideia, durante esse período ele chegou a dormir no escritório e dependia dos amigos para se alimentar. Foi um momento devastador. Para muitos seria o fim, mas para Walt era apenas o começo de algo muito maior. Determinado a não desistir, Walt pegou um trem para Hollywood em 1923 com apenas $40 no bolso. Lá, ele se juntou ao seu irmão Roy Disney, que trabalhava como caixa de banco e lidava com as finanças do dia a dia. Roy era o completo oposto de Walt. Enquanto Walt sonhava alto e era um visionário criativo, Roy tinha os pés no chão e sabia como lidar com o dinheiro e negócios. E foi com a ajuda de Roy que Walt conseguiu fundar o Disney Brothers Studio. Enquanto Walt trabalhava incansavelmente na criação de personagens, Roy cuidava das finanças e buscava investidores. Juntos, eles eram a combinação perfeita, um sonhador e um estrategista. Durante os primeiros anos, Walt trabalhou duro para se reerguer, criando curtas-metragens inovadores que misturavam live action e animação, como a série Alice Comedies. Mas foi em 1927 que Walt desenvolveu um personagem que se tornaria o maior sucesso de sua carreira até aquele momento: Oswald, o coelho sortudo. Com a ajuda de Ub Yerkes, ele criou um coelho simpático e carismático que rapidamente conquistou o público. Oswald era distribuído pela Universal Pictures, através do produtor Charles Mintis. E suas animações começaram a trazer estabilidade financeira ao estúdio. Porém, em 1928, durante uma viagem para Nova York para renegociar o contrato com o Mintz, Walt recebeu um golpe. Ele descobriu que a Universal era a verdadeira proprietária dos direitos de Oswald. E Charles Mintis, além disso, já até havia contratado quase toda a equipe de animadores do Walt para continuar produzindo o Oswald, só que sem ele. Para o Walt, perder Oswald não foi apenas uma perda financeira, foi uma traição. Ele havia criado esse personagem e construído sua equipe com muita dedicação e confiança. Essa experiência poderia ter sido o fim mais uma vez, mas para Walt tornou-se o início de uma revolução criativa. Agora, sem Oswald e sem parte da sua equipe, Walt voltou para Los Angeles arrasado. Foi um momento de frustração e desespero, mas também um ponto de virada. Mais uma vez, ele não desistiu. Ele sabia que precisava criar algo novo, algo que ninguém pudesse tirar dele. Então, de volta ao estúdio, Walt e Ub
começaram a trabalhar em um personagem completamente novo. Inspirados por um rato que o Walt costumava ver em seu escritório, eles criaram um pequeno roedor amigável e determinado, Mickey Mouse. A primeira animação de Mickey, Steamboat Willie, foi lançada em 1928 e foi um sucesso instantâneo. Mais do que um personagem, Mickey se tornou um símbolo da criatividade e resiliência de Walt Disney. Steamboat Willie não foi apenas o primeiro sucesso de Mickey Mouse, foi a primeira animação a usar som sincronizado, algo revolucionário para a época. Walt sabia que precisava ir além do comum, e essa inovação capturou a atenção do público de imediato. Mesmo diante de uma perda tão grande, Walt transformou o fracasso em oportunidade. Ele não apenas criou Mickey Mouse, mas começou a construir um império que mudaria para sempre a história do entretenimento. Após o sucesso de Mickey, Walt começou a sonhar ainda maior. Em meados da década de 1930, Walt teve a visão de produzir o primeiro longa-metragem animado da história, algo que nunca havia sido feito até aquele momento. Ele acreditava que uma história longa poderia levar a animação a um novo nível, com maior profundidade emocional e impacto narrativo. No entanto, a ideia foi amplamente ridicularizada pela indústria. Muitos chamaram o projeto de A Loucura de Disney, alegando que o público jamais aguentaria assistir uma animação de longa-metragem. Walt sabia que Branca de Neve precisava ser excepcional para superar todas essas críticas, e ele investiu pesado em novas tecnologias, como a câmera multiplano, que dava profundidade às cenas, também investiu em treinamento da equipe, contratando professores de arte para ensinar os seus animadores a desenhar figuras humanas e movimentos realistas. E também investiu no desenvolvimento de personagens e história. Ele insistiu em criar uma narrativa emocionalmente envolvente, algo raro nas animações da época. The first thing I did when I got a little money to experiment, I put all my artists back in school. Now we were dealing in motion, movement, and the flow of movement, the flow of things, you know, action, reaction, all of that. So we had to set up our own school. O orçamento inicial era de 250 mil dólares, mas acabou subindo para 1,5 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, Walt teve que hipotecar sua própria casa para financiar o projeto e buscar novos empréstimos, colocando o futuro do estúdio em risco. A produção foi extremamente exigente e a equipe enfrentou pressão constante para inovar e entregar algo tecnicamente impecável. Walt era perfeccionista, revisando incessantemente cada cena. Ele acreditava que Branca de Neve seria um reflexo da qualidade que ele queria que o nome Disney representasse. Ao longo do processo, os fundos do estúdio começaram a se esgotar. Roy Disney, que cuidava das finanças, muitas vezes precisou negociar com os investidores e com os bancos para evitar o colapso no estúdio. I didn't know what I had or what would happen or anything. We had the family fortune, we had everything wrapped up in Snow White. In fact, the banker, I think, was losing more sleep than I was. O filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de 8 milhões de dólares, sendo o maior lucro para um filme até então. Em 1939, Walt Disney foi reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas com um Oscar honorário pelo sucesso de Branca de Neve e os Sete Anões. A premiação destacou a inovação técnica do filme, o pioneirismo de Walt ao criar o primeiro longa-metragem animado da história e o impacto cultural e comercial de Branca de Neve. E durante a cerimônia, a atriz mirim Shirley Temple, uma das maiores estrelas infantis da época, entregou ao Walt a estatueta honorária. E junto com a estatueta em tamanho real, Walt recebeu 7 pequenas estatuetas, representando os 7 anões do filme: Dunga, Mestre, Zangado, Feliz, Atim, Dengoso e Soneca. Isn't it great, Missouri? Aren't you proud of it, Mr. Disney? I'm so proud I think I'll bust. O prêmio foi uma forma criativa e simbólica de reconhecer a importância do filme e os personagens que o tornaram tão amado pelo público. Uma curiosidade interessante é que o conjunto de uma estatueta em tamanho real, acompanhada de 7 miniaturas, é um dos designs mais únicos já criados para um Oscar e foi encomendado especialmente para aquela ocasião, tornando o prêmio de Walt uma peça histórica e icônica. Hoje, o Oscar honorário e as miniaturas estão em exibição no Walt Disney Family Museum, em São Francisco,
Califórnia. Branca de Neve foi mais do que um filme, foi a prova de que a animação pode ser mais do que entretenimento, pode ser arte, o que acabou abrindo portas para a Disney criar outros longas-metragens. O lucro de Branca de Neve permitiu que o Walt construísse um novo estúdio em Burbank, Califórnia, e pavimentou o caminho para os clássicos que viriam a seguir. E os anos seguintes trouxeram uma sequência de filmes icônicos, como Pinóquio, em 1940. Pinóquio foi um marco técnico na história da animação com os avanços, com o uso mais refinado da câmera multiplano para criar profundidade. A animação de água e fogo em Pinóquio foi considerada revolucionária para a época, mostrando o nível de detalhe que o Walt exigia. A frase, quando você deseja algo de todo o coração, o universo conspira para que aconteça, representada pela música When You Wish Upon a Star, tornou-se um hino para a Disney. A história de Pinóquio explora temas profundos como moralidade, redenção e o poder do desejo. Apesar de ser aclamado pela crítica, o filme foi um fracasso comercial inicial, devido à Segunda Guerra Mundial, que fechou mercados importantes como Europa e Ásia. Mas hoje, Pinóquio é considerado um dos melhores filmes animados já feitos. No mesmo ano, Walt Disney também lançou Fantasia, que foi concebido como uma experiência artística, que combinava música clássica com animação. Walt queria que fosse uma obra-prima viva e um projeto em constante evolução. A sequência de O Aprendiz de Feiticeiro, estrelando Mickey Mouse, foi o ponto de partida para o filme, e foi o primeiro filme a usar o sistema de som Fantasound, precursor do som estéreo, para criar uma experiência imersiva. Cada segmento de Fantasia explorava estilos de animação completamente diferentes. Assim como Pinóquio, Fantasia também enfrentou problemas de bilheteria por causa da guerra. Apesar disso, foi aclamado como uma obra de arte e mais tarde se tornou um dos filmes mais celebrados da história da Disney. Depois dos altos custos de Pinóquio e Fantasia, Walt Disney lançou Dumbo em 1941. O filme foi produzido com orçamento reduzido, mas sem sacrificar a qualidade emocional. A simplicidade da história e dos visuais foi uma escolha consciente para evitar gastos excessivos. A história do elefante com orelhas grandes aborda temas como aceitação, coragem e superação. A música Baby Mine tornou-se um dos momentos mais emocionantes do filme. Dumbo foi um grande sucesso financeiro, ajudando a recuperar parte das perdas dos filmes anteriores. Em seguida, em 1942, lançaram o filme Bambi, que possuía uma animação realista. Walt insistiu que os animadores estudassem animais de verdade para capturar seus movimentos e comportamentos com precisão. O realismo dos cenários florestais e a delicadeza na animação marcaram um avanço significativo na técnica. A morte da mãe de Bambi é uma das cenas mais marcantes e devastadoras da história do cinema. O filme aborda temas como a relação entre homem e natureza, sobrevivência e amadurecimento. Apesar de um desempenho comercial modesto, inicialmente, Bambi se tornou um dos filmes mais amados e reverenciados da Disney. Hoje é frequentemente citado como um dos melhores exemplos de animação emocionalmente impactante. Fala sério, quanto de gente que deve ter chorado com esse filme e não está escrito. Enquanto Walt se dedicou à criação dessas obras, Roy Disney trabalhava nos bastidores para manter o estúdio à tona. Durante as dificuldades financeiras causadas pela Segunda Guerra Mundial, foi Roy quem negociou com os bancos e investidores, garantindo que os sonhos de Walt continuassem vivos. A parceria entre os dois irmãos se provou essencial para superar os desafios dessa época. E falando na guerra, a Segunda Guerra Mundial trouxe um impacto devastador para o mundo, e a Disney não ficou imune às consequências. O estúdio enfrentava uma grave crise financeira, com a queda na receita e dívidas acumuladas das produções anteriores. Muitos projetos foram suspensos ou drasticamente reduzidos, deixando parte da equipe sem trabalho ou deslocadas para as tarefas menores. Em meio à crise, os animadores da Disney realizaram uma greve, exigindo melhores salários e condições de trabalho. A greve abalou profundamente o Walt, que sentiu como uma traição por parte da sua equipe. Isso afetou as suas relações pessoais com muitos artistas, alguns dos quais deixaram o estúdio permanentemente. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, o governo americano procurou a Disney para criar filmes que apoiassem o esforço militar. Embora isso tenha gerado receitas para o estúdio, também mudou o foco criativo da Disney durante esse período. A Disney produziu curtas como The Spirit of Returning Tree e Education for Death, que ensinavam o público sobre economia de guerra e os perigos do fascismo. O personagem Pat Donald foi amplamente usado como figura de propaganda, aparecendo em animações que incentivavam o pagamento de impostos de guerra. O estúdio também criou filmes de treinamento para soldados e pilotos, incluindo animações que explicavam o funcionamento de armas e equipamentos militares. Parte das instalações do estúdio, em Burbank,
foi requisitada pelo governo para uso militar, dificultando ainda mais a produção de animações tradicionais. Apesar de todas essas dificuldades, Walt usou esse período para planejar o futuro. Ele sabia que a guerra não ia durar para sempre e que a Disney precisaria estar pronta para se reerguer. Nesse período turbulento, Walt começou a sonhar com algo completamente novo, um lugar onde crianças e adultos pudessem experimentar a magia de suas histórias. Esse sonho se tornaria o projeto mais ambicioso de sua carreira, e você já deve saber que eu estou falando da Disneylândia. Walt frequentemente levava suas filhas Diane e Sharon para passeios em parques e carrosséis. Sentado em um banco, observando elas brincarem, ele começou a imaginar um lugar onde toda a família pudesse se divertir juntas. Então ele uniu essa ideia, a sua paixão por trens, e em 1950 construiu uma ferrovia em miniatura, chamada Carolwood Pacific Railroad, em sua propriedade em Los Angeles. A locomotiva, batizada de Lily Bell, em homenagem à sua esposa, circulava por mais de 760 metros de trilhos no seu quintal. Essa experiência pessoal com o trem não apenas refletia a sua paixão, mas também despertou a sua imaginação para um parque onde os trens teriam um papel central. Mais tarde, isso resultou na criação da Disneyland Railroad, uma das atrações originais do parque. Walt queria algo que fosse mais do que apenas um parque de diversões. Ele sonhava com um espaço onde as suas histórias e os seus personagens ganhassem vida, onde cada detalhe fosse pensado para criar uma experiência inesquecível. Assim como em seus projetos anteriores, Walt enfrentou dificuldades financeiras para tirar sua ideia do papel. Ele hipotecou sua casa de novo e procurou investidores, incluindo a rede de televisão ABC, que concordou em financiar parte do projeto em troca de um programa semanal chamado Disneyland. Após muita pesquisa, Walt escolheu uma área de 160 acres, em Anaheim, Califórnia, para construir o parque. Na época, era um terreno agrícola, mas Walt viu ali o potencial para transformar o local em um destino mágico. Walt reuniu os melhores artistas e engenheiros que ele chamou de Imagineers, que é uma mistura das palavras imaginação e engenharia, para projetar atrações inovadoras. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado, desde o design dos castelos até as experiências interativas. E em 17 de julho de 1995 foi o grande dia. A inauguração da Disneylândia foi um evento grandioso transmitido ao vivo pela ABC. Porém, nem tudo correu como planejado. O dia foi tão quente que o asfalto recém-colocado derreteu o salto das mulheres. Convites falsificados levaram à superlotação do parque, mas apesar dos contratempos, o parque foi um sucesso instantâneo. A Disneylândia trouxe um novo conceito de entretenimento familiar, unindo tecnologia, criatividade e narrativas encantadoras. Em pouco tempo, tornou-se um destino obrigatório para pessoas de todas as idades e de todo o mundo. A Disneylândia foi mais do que um parque temático. Foi a realização de um sonho que muitos consideravam impossível. Para Walt, não era apenas um lugar, era a materialização de sua crença de que, com imaginação e perseverança, qualquer coisa é possível. Mas esse era apenas o começo. A visão de Walt para o futuro era ainda mais grandiosa. Depois do sucesso esmagador na Disneylândia, Walt Disney não descansou. Sua mente visionária já estava a mil, imaginando como ele poderia expandir os limites do entretenimento e criar algo ainda mais grandioso. Para Walt, a Disneylândia era só o começo. Walt começou a conceber o projeto de um lugar completamente diferente, o Epcot. Ele acreditava que poderia criar uma cidade modelo, onde a inovação tecnológica e a colaboração humana pudessem moldar o futuro. Diferente de um parque temático, o Epcot original de Walt seria uma cidade real, com infraestrutura urbana inovadora, sistema de transporte futuristas e áreas residenciais cuidadosamente planejadas. No centro da cidade, haveria uma cúpula de inovação, onde as empresas poderiam demonstrar novas tecnologias em um ambiente interativo. Antes de concluir o Epcot, Walt começou a planejar um novo projeto na Flórida, um parque que seria maior e mais ambicioso que a Disneylândia. Ele escolheu Orlando por sua localização estratégica e comprou um enorme terreno para construir o que seria conhecido como Walt Disney World Resort. Walt também vislumbrou o alcance global da sua marca, com planos de levar a magia da Disney para outros países. Isso incluía ideias iniciais para o que mais tarde se tornariam os parques temáticos internacionais, como Tokyo Disneyland e Disneyland Paris. Mas enquanto os sonhos de Walt continuavam a tomar forma, os sinais de que algo estava errado começaram a surgir. Entre reuniões e viagens para acompanhar o progresso dos seus projetos,
Walt começou a se sentir fisicamente debilitado. O homem que parecia incansável, sempre cheio de energia e ideias, estava enfrentando uma batalha silenciosa. Ainda assim, Walt insistiu em manter o ritmo, guiando seus Imagineers e inspirando todos ao seu redor. Foi nesse período que ele reforçou sua crença de que os projetos que ele estava criando não eram apenas para a sua geração, mas para o futuro. Ele queria que o legado da Disney fosse algo eterno, capaz de transcender a sua própria existência. Mas nem mesmo o espírito resiliente do Walt poderia vencer o tempo. Em 1966, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão. Essa notícia abalou sua família, sua equipe e todos que o admiravam profundamente. A saúde do Walt começou a deteriorar rapidamente, marcando o início de uma transição dolorosa de sua presença física para o legado eterno que ele deixaria para o mundo. Walt Disney faleceu em 15 de dezembro de 1966, deixando o mundo em choque. Ele não viveu para ver a inauguração do Disney World ou a concretização do Epcot, mas seu legado continuou vivo através da sua equipe e do seu irmão Roy. Roy adiou sua aposentadoria para supervisionar a construção e garantir que o projeto refletisse a visão do Walt. Ele rebatizou o complexo como Walt Disney World, em homenagem ao irmão. A inauguração ocorreu em 1º de outubro de 1971, com grande sucesso. Roy garantiu que os valores criativos e a visão de Walt fossem mantidos, trabalhando de perto com a equipe dos Imagineers e os outros líderes da empresa. Ele supervisionou a expansão e melhorias na Disneylandia e nos projetos futuros. Roy manteve a empresa estável durante o período de luto e transição, garantindo que o impacto do falecimento de Walt não afetasse os projetos. Walt Disney partiu, mas suas ideias, valores e sonhos continuam vivos. Ele nos mostrou que, com imaginação, trabalho duro e coragem, podemos transformar até mesmo os maiores desafios em oportunidades. Hoje, a Disney não é apenas uma marca, mas um símbolo de inovação, criatividade e a prova de que é possível acreditar em um felizes para sempre. Como o próprio Walt Disney disse uma vez, eu só espero que nunca percamos de vista uma coisa, que tudo isso começou com um rato. E foi muito mais do que um rato. Foi a visão de um homem que acreditava no poder dos sonhos. Walt Disney não foi apenas um criador de histórias, ele foi um contador de sonhos, os seus próprios e os de milhões de pessoas pelo mundo. E talvez o maior ensinamento de sua vida seja esse: se você pode sonhar, você pode realizar. Então, marcha nos negócios.